Série Refúgio na Tempestade. Estudos proféticos e escatológicos. Parte 36. Estamos analisando 3 grandes eventos do passado que servem de símbolo ou de tipo para um grande acontecimento a ocorrer em nossos dias. Vimos o evento do dilúvio e também o evento de destruição de Sodoma e Gomorra. Estamos analisando agora a destruição de Jerusalém no ano 70 pelos exércitos romanos, evento este que também é tipo para o antítipo que ocorrerá em breve nos nossos dias. Por causa de seus pecados, foi anunciada a ira contra Jerusalém. O grande conflito, 24. Quando fosse visto o sinal de aviso, os que desejavam escapar não deveriam demorar-se. Por toda a terra da Judéia, bem como em Jerusalém mesmo, o sinal para a fuga deveria ser imediatamente obedecido. Não deveriam hesitar um só instante, para que não fossem apanhados pela destruição geral. O que foi, isso também é o que há de ser em nossos dias. Afastou Deus então deles a proteção, retirando o poder com que restringia a Satanás e seus anjos, de maneira que a nação ficou sob o controle do chefe que haviam escolhido. Satanás suscitou as mais violentas e vis paixões da alma. Satanás estava à frente da nação e as mais altas autoridades civis e religiosas estavam sob o seu domínio. O grande conflito, 26. O que foi, isso também é o que há de ser. Os chefes romanos esforçaram-se por infundir terror aos judeus e assim fazê-los render-se. Os prisioneiros que resistiam ao cair presos eram açoitados, torturados e crucificados diante do muro da cidade. Centenas eram diariamente mortos desta maneira, e essa horrível obra prolongou-se até que ao longo do vale de Josafá e no Calvário se erigiram cruzes em tão grande número que mal havia espaço para mover-se entre elas. De tão terrível maneira foi castigada aquela espantosa imprecação proferida no tribunal de Pilatos. O grande conflito, página 30. Tito ordenou represálias contra os esfomeados. Quem quer que fosse apanhado fora dos muros seria pregado na cruz. Diariamente, os soldados pregavam na cruz 500 deles junto da cidade. Pouco a pouco foi surgindo em volta, nas encostas da colina, uma verdadeira floresta de cruzes, até que a falta de madeira obrigou-os a suspender o horripilante suplício. E a Bíblia tinha razão, página 338. Quando Jesus deixar o compartimento santíssimo do santuário celestial, seu espírito refreador será retirado dos dominadores e do povo. Serão deixados ao controle dos anjos maus. Testemunhos Seletos, volume 1, página 74. A ira de Satanás aumenta à medida em que o tempo se abrevia e sua obra de engano e destruição atingirá o auge no tempo de angústia. Maranata, página 30. Os homens não raciocinavam, achavam-se fora da razão, dirigidos pelo impulso e cega raiva. Tornaram-se satânicos em sua crueldade. Havia suspeita, inveja, ódio, contenda, rebelião e assassínio. Não havia segurança em parte alguma. O grande conflito, 26. O que foi, isso é o que há de ser. Tão atrozes eram os transes da fome que homens roíam o couro de seus cinturões e sandálias e a cobertura de seus escudos.
Milhares pereceram pela fome e pela peste. Maridos roubavam de sua esposa e esposas de seu marido. Viam-se filhos arrebatar o alimento da boca de seus pais idosos. O grande conflito, 29. O que foi, isso também é o que há de ser. As mãos das mulheres piedosas cozeram os próprios filhos, serviam-lhes de alimento na destruição da filha do meu povo. Lamentações 4, verso 10. Depois que os soldados romanos haviam destruído o templo de Jerusalém, enquanto a fumaça espessa ainda subia de suas ruínas e os derrotados judeus ainda se esvaíam em sangue, amaldiçoando e morrendo por todos os lados, os romanos carregaram seus estandartes para dentro das câmaras do templo, diz Joséfo, e, colocando-os do lado oposto à porta oriental, ofereceram sacrifícios aos estandartes. Os soldados romanos vitoriosos profanaram o templo ao colocarem ali seus estandartes e ao sacrificarem porcos sobre o altar. A profecia do Salvador, relativa aos juízos que deveriam cair sobre Jerusalém, há de ter outro cumprimento, do qual aquela terrível desolação não foi senão tênue sombra. O grande conflito, 33. Se bem que essas profecias tivessem tido cumprimento parcial na destruição de Jerusalém, aplicam-se mais diretamente aos últimos dias. Testemunhos Seletos, volume 2, 351. Cena ainda mais tenebrosa se apresenta nas revelações do futuro. Os registros do passado, o longo cortejo de tumultos, conflitos e revoluções, a armadura daqueles que pelejavam com ruído e os vestidos que rolavam no sangue, Isaías 9:5, que são em contraste com os terrores daquele dia em que o Espírito de Deus será totalmente retirado dos ímpios, não mais contendo a explosão das paixões humanas e a ira satânica. Grande Conflito, página 34. O mundo contemplará como nunca dantes os resultados do governo de Satanás. E santos separados hão de ser, estais vós prontos para o dia final. Estais vós prontos, estais vós prontos, estais vós prontos para o dia final. Estais vós prontos, estais vós prontos para o dia final. Venho alegre este alegre dia perto está, mas alegre será somente ao que ama o Salvador. Estais vós prontos para o dia final. Estais vós prontos, estais vós prontos, estais vós prontos para o dia final. Estais vós prontos, estais vós prontos para o dia final. Um glorioso dia, um glorioso dia há de ser. Mas a glória virá somente ao que ama o Salvador. Estais vós prontos para o dia final. Estais vós prontos, estais vós prontos, estais vós prontos para o dia